Foden. Chega Fagner. Chega cruzando. Olha a chance pro gol! Gol! Romero faz o primeiro do Timão no Campeonato Paulista. Um golaço! Um golaço! Todos os abraços para Ángel Romero. Brilhando mais uma vez a estrela do paraguaio. Você vai ver outra vez. Uma chegada. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Fala pessoal, cá estou eu aqui novamente, Danilo na área, para falar sobre o nosso Coringão, né? Que saudade que a gente tava, saudade da gente fazer os nossos vídeos aqui, a gente falar sobre os nossos pós-jogos, sobre as notícias do nosso Coringão, né? E vamos lá, vamos voltar ao nosso estresse, né? Fazia tempo que a gente não estava estressado, hoje a gente voltou a se estressar novamente, né? Tava com saudade da gente poder estar falando, a gente poder estar gravando, né? Esse período que ficou sem jogos, aí eu fiquei postando uns vídeos, né? O pessoal curtiu bastante aí, né? Postei o vídeo lá do Ronaldo, o Marcelinho, postei um monte de vídeo lá, tem bastante vídeo legal no Instagram, tá bombando pra caramba, bastante gente vendo, comentando, né? O pessoal tá gostando, legal, e enfim, agora voltou, né? Chegou esse 21 de janeiro pra gente ver o nosso Timão jogando, né? Não foi daquele jeito que a gente queria, que a gente esperava, né? Parecia que a gente tava vendo um filme do ano passado. Aí vai falar, pô, logo no primeiro jogo você já tá reclamando, pô, os caras ganham pra isso, né? A gente não tá reclamando, a gente tá analisando a partida. Então a gente tem que falar isso daí. Beleza? Queria mandar um abração pra todo mundo aí. O pessoal tá sempre mandando, falando pra gente fazer as lives lá. O pessoal tudo comentando, falando, e aí, pô, quando vai fazer e tal, vamos fazer e tal. Aí hoje chegou e a gente tá fazendo, né? Não fui ver o jogo, que eu ia estar de serviço hoje, né? Acabei dando de serviço, aí não deu pra gente estar indo lá ver o jogo. Senão eu ia estar lá no estádio pra gente prestigiar o nosso Coringão, né? Mais de 42.600, eu acho, um negócio assim, presentes lá na nossa arena. E como sempre o Coringão empurrando, a torcida empurrando o nosso Coringão. Beleza? Um abração aí para todos os nossos patrocinadores, né? Não podemos deixar de falar. Mudou o ano e a gente continua com os nossos patrocínios aí. Então da hora. Fechou? E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do nosso pós-jogo. Antes de começar o pós-jogo, né? Vamos falar o que tá acontecendo aí no nosso Coringão, né? O Augusto Melo, a gente trocou o presidente, agora tá com o Augusto. O Augusto tá falando bastante aí, que a gente vai chegar até o final desse mês, a gente vai chegar num bilhão, né? 1 bilhão de patrocínios aí, então é legal, né? O pessoal aí já tá tudo de olho grande no Coringão, como sempre, né? Como sempre ficaram aí, já continuam ainda mais agora de olho gordo, né? Em cima do nosso Coringão. Então sai zica, sai pra lá, né? Que é tudo nosso. Augusto tá fazendo um trabalho legal aí, tem uns prós, né? Tem uns contras aí, mas na medida do possível foi legal. Tá legal essas contratações aí que ele fez, né? A gente vacilou ontem, a gente teve a notícia do Veríssimo, né? Era pro Veríssimo estar jogando, aí acabou, enfim, não sei o que deu aí no contrato, ela acabou saindo. Então beleza, já não é mais jogador do Coringão, né? Tem os nossos patrocínios aí, 1 bilhão, né? A gente vai vender os name rights lá, não sei como é que fala, né? Internacional. A gente vai vender lá do CT. A gente vai colocar as placas lá, que ele falou 240 milhões aí das placas lá na arena. E ele falou que é só a parte de baixo, ainda tem no meio, tem a parte de cima. Então a gente vai estar chegando. O nosso vai de bet, né? Agora a gente tem um novo patrocínio aí, 360 milhões. Então o Coringão tá fluindo pra gente voltar a ser como ele fala, né? Que é a nossa grande potência, que é o nosso Coringão. Fechou? Aí ia falar isso daí do Augusto Melo, né? Ia falar das contratações. As contratações foram boas, só que eu achei que faltou alguém pro meio campo, né? Um cara o cara que vai conduzir a bola, né? Igual a gente viu o jogo de hoje, a gente teve essa dificuldade porque, a bola não chega redonda ali na frente do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto e o Romero, a bola dificilmente chega. Hoje a gente teve o gol lá que o Fagner cruzou numa bola que sobrou. Então você vê que a gente tem o Rojas ali morto no meio de campo, que não muda, né? Então a gente precisa de uma pessoa para o ataque e um jogador ali de meio campo. Eu tô sempre frisando isso daí. Desde o ano passado eu tô sempre falando, né? Todos os vídeos, se todo mundo puxar os vídeos aí, vão ver que a gente sempre tá falando isso daí. A gente tinha o Renato Augusto jogava quando queria,
e agora a gente não tem mais. Então a gente precisa desse cara, a gente precisa desse meio aí pra bola poder estar chegando lá na frente e a gente fazer os gols. Beleza? E vamos falar então agora sobre o nosso pós-jogo, né? A nossa escalação. Vou falar uns pontos aí que aconteceram, né, no meu modo de ver. Ano passado a gente praticamente a mesma escalação, né? O Cássio desde 2012 tá aí plantado, a gente não muda, né? Então o Cássio hoje teve uma falha lá que ele deu um chute, quase que acaba tomando um gol, enfim, é o Cássio, né? Desde 2012 aí, não mudou nada. Aí Fagner na lateral, também não mudou nada. Aí a gente hoje teve a estreia do Torres, eu gostei, né? Mostrou personalidade. Aí a gente tinha o Veríssimo e o Gil, aí hoje a gente tem Félix Torres e o Caetano. Pra mim não mudou nada, continua a mesma coisa, né? Aí no lado esquerdo a gente tinha o Fábio Santos e hoje a gente tem o Hugo, a mesma coisa. O Hugo não acerta um cruzamento, não passa pra frente, fica mais ali na defesa, né? Mesma coisa do Fábio Santos que ele fazia. Então muitas vezes hoje no jogo eu tava vendo o jogo do passado, né? O ano passado que a gente sofreu e com certeza esse ano, pelo visto, a gente vai continuar sofrendo, né? A não sei que o Coringão faça mais algumas 2 ou 3 outras contratações pontuais aí para que a gente possa fazer com que o time melhore, né? Porque do jeito que tá, a gente tá vendo o futebol do ano passado. Aí ano passado a gente tinha o Moscardi e o Maicon. Aí o Maicon continuou, a gente trouxe o Ranieri. O Ranieri é a mesma coisa do Moscardi. Então a gente tava vendo a mesma coisa ali no meio campo. Aí ano passado a gente tinha o Rojas e tinha o Renato Augusto. Aí esse ano a gente continuou, tá vendo o Rojas morto em campo, não faz nada, não chama um jogo, né? Pra mim, desde que ele fez aquele episódio lá que ia colocar o Corinthians na FIFA, não sei se ele acionou, se não acionou. Então ele já deveria ter saído, ou então o Corinthians pagar, beleza, pagou, deixa ele lá encostado, igual fizeram com o Luan, né? E não deixar ele jogar, porque, mano, o cara veio falando, ninguém sabe quem que é esse cara aí, chegou aí no Corinthians, tá recebendo, tá em dia e não demonstra nada, meu. Ele já entra cansado, já entra morrendo, parece que não quer jogar, então não sei o que acontece, né? Tem que ver o que tá acontecendo. Aí a gente tinha o Renato Augusto, que era chinelinho, nunca jogava, e hoje a gente ficou com esse Matheus Araújo, que eu pensei que esse moleque ia vazar do Corinthians. Aí a gente vai ter que aguentar mais um ano aguentando esse moleque aí. E agora é titular. Então, ó, vocês estão vendo, né? Eu tô falando a média do jogo do ano passado. Aí na frente, para nenhuma surpresa, Yuri Alberto e o Romero. A mesma coisa do ano passado. Então, meus amigos, infelizmente o Coringão não mudou nada, né? A gente pensou que ia mudar, vai ter o Garro. Ah, pô, Danilo, você tá sendo pessimista. Ah, Danilo, isso e aquilo. Não, aqui é um lugar legal de falar, porque eu tô no meu canal, então eu posso falar, posso desabafar, né? E aí a gente manda no grupo, os caras falam, ah, você é pessimista, ah, você é isso e aquilo. Eu falei, mano, é a minha realidade, é o que eu tô vendo no jogo, né? Hoje eu analisei o jogo dessa forma aí, tô vendo que é a mesma coisa que a gente teve no ano passado. Um Corinthians morto, primeiro tempo começou uns 10 minutos aí só dando Guarani, depois o Corinthians deu uma equilibrada. E depois segundo tempo, meu, então eu acho que o problema do Coringão não eram os velhos que a gente não tinha condicionamento físico, né? Porque agora tá molecada nova e a gente continua sem o condicionamento físico, né? O time do Guarani envolvendo a gente o tempo inteiro e a gente não passava do meio campo, era só dando bicão e não tinha aquele cara que pegava a bola, que seria o seu Rojas, né? Que tá recebendo em dia, tá com o bolso cheio e não faz nada, é um cara que não sabe chamar um jogo, não sabe cadenciar, não sabe fazer nada, não tem vontade de fazer nada, né? Eu tava até assistindo hoje com meu pai e a gente tava comentando isso daí, é um cara que, meu, não tem vontade de estar com a camisa do Corinthians, né? Não tem vontade de jogar bola, não sei o que ele quer, mas futebol ele não sabe jogar, ele não entende nada de bola, você percebe isso daí, não tem um pingo de vontade, né? 40 e poucas mil pessoas lá empurrando e os caras sem saber o que fazer. Então eu tava vendo muito o jogo de hoje, eu tava relembrando do ano passado, infelizmente o nosso fantasma do ano passado. E é aquilo que o Romero falou, né? A gente tem que fazer os pontos em casa. Então hoje valeram os 3 pontos, que é o que a gente tem que fazer para se manter, até a gente conseguir arrumar um time competitivo, né? Eu vinha falando que esse ano não vai ser fácil, porque para a gente conseguir entrosar um time, para a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente precisa no mínimo aí de um ano. Então a gente tem que sacrificar esse ano para ano que vem a gente poder entrar com tudo e tentar ganhar alguma coisa, né? Esquece se falar, o Corinthians vai ser campeão de tudo, não vai ser campeão de nada. A gente tem que ter pés no chão, a gente tem que formar um time, né? Segurar para a gente não rebaixar, igual hoje, jogo em casa tem que ganhar os 3 pontos. E a gente está sempre lá na parte de cima da tabela, da parte de cima e do meio, a gente nunca ficar na parte de baixo. Pra gente se manter aí sempre na primeira divisão, juntar um time para ano que vem a gente ver se consegue. Beleza? Então era isso daí.
né? Tem mais umas coisas aqui que eu anotei para falar. Falar do VAR, né? Eu anotei aqui para falar do VAR de impedimento. Eu acho engraçado que o pessoal falou que o VAR seria para ver só lance de gol, né? Gol e cartão vermelho. Aí tem vários lances que o bandeirinha não levanta a bandeira, aí depois alguém apita lá no ouvido dele e fala, ah, foi impedimento. Aí o cara vai lá e para o lance. Aí eu falei, pô, é engraçado, né? Você fala, pô, o VAR é só pra gol e pra cartão. Aí o cara chega e fala, então, resumindo, o VAR é pro que eles quiserem, né? Aí o que mais eu coloquei? Maicon não tem o pé direito, mano, não tem. Hoje chegou um outro lance lá que era... Meu, o Yuri mandou pra ele na cara do gol, mano, na cara do gol. Era só ele dar um tapa de direito. Mas é um jogador profissional, né? A mulher dele falou que ele é profissional, que a gente não entende. E o cara não tem um pé direito, o cara só tem pé esquerdo. Mano, não dá pra entender isso daí. Né? O nosso técnico não consegue entender que os caras estão mortos. Os caras estão sem condicionamento. Ah, pô, é só o primeiro jogo, Danilo. Calma, não. A gente vai fazer isso daí. Ano passado foi assim. Era só o primeiro jogo, aí depois a gente continuou com o... Eu esqueci o nome. Qual é o nome daquele técnico lá? O Fernando Lázaro. Ah, não, continua ele, pô. Ah, pô, a gente foi eliminado. Perdemos pro Ituano. Ah, não, pô, continua o Lázaro. Aí beleza, a gente foi dando tempo. Pô, vocês gostam de falar, a gente deu tempo. Aí daqui a pouco a gente foi e chamou o Luxemburgo. Pô, Luxemburgo só 10 jogos. Não, beleza, vamos dar 10. Aí daqui a pouco a gente acabou dando 20 e deu o que deu, né? Então se a gente não pegar, não falar logo no primeiro jogo, no segundo jogo, a gente tem que ir batendo nessa tecla e falar, mano, é o Corinthians, tem que chegar e tem que jogar bola, tem que esquecer tudo, pô, 40 e poucas mil pessoas estão lá, nós somos mais de 30 milhões de loucos aí, e a gente tem que falar, não tem que deixar no último jogo. Não vai adiantar nada a gente chegar no último jogo e falar, nossa, eu não falei lá no primeiro, eu não falei lá no segundo. Entendeu? Então desde o começo do campeonato a gente tem que falar, Mano Menezes muito burro, não sabe escalar um time, não sabe entrosar um time, não sabe ter nenhuma qualidade técnica, porque o Corinthians continua a mesma coisa do ano passado, nosso problema é técnico também, mas os jogadores, é reformulação, é técnico, é uma mescla de tudo. Preparador físico, um condicionamento físico, pô, o Corinthians coloca os caras pra jogar lá no Parque São Jorge, tem um negócio de areia lá, põe os caras pra correr ali na areia, ou então desce aqui pra Baixada e vem fazer os caras treinarem aqui pra ter um condicionamento numa areia, porque é diferente de você jogar só num campo, né? Difícil. Aí substituição só no final, né? Anotei aqui. Falha do Cássio que eu já falei, né? Tal. Aí vamos lá nossas substituições, as grandes substituições que o Corinthians fez. Né, o Coringão tirou o Rojas e entrou o Fausto Vera, pelo amor de Deus, entregou a paçoca lá também. Começo, lá no final ele deu uma espirrada na bola, um chute. Meu, o Fausto Vera não dá nem pra falar, né? Não tem nem o que falar. Aí o Yuri Alberto saiu, entrou o Wesley. Aí vocês estão vendo que é a mesma coisa? Pô, Danilo, você tem razão. Não, Danilo, você não tem razão, né? Comentem aí o que vocês acham. Eu tô lembrando do ano passado aí, ó. A gente entrou Fausto, a gente entrou Wesley, a gente entrou Mosquito. A única diferença que hoje teve é esse tal de água aí. Entrou um moleque lá, um careca lá, sei lá se é da base, sei lá de onde que é esse moleque. Aí entrou esse tal de água aí, né? Então a gente substituiu o Rojas pelo Fausto, o Yuri pelo Wesley, o Romero pelo Mosquito e o Matheus Araújo por esse água aí. Então vocês estão vendo que é a mesma coisa. O Coringão não mudou exatamente nada, né? Quem que faltou para jogar aí? Foi só o Garro, né? Dos que o Coringão contratou. Porque o outro é o Palácios. O Palácios já jogou o Hugo, é a mesma coisa. É um cara novo aí que chegou na lateral esquerda. Aí a gente tem o Palácios. Aí só quem não jogou foi o Garro. Então será que o Garro é o cara mesmo? É o diferencial para fazer esse time do Coringão mudar? Né? E aí, Augusto Melo? Né? O que você acha? Você tá achando que o Coringão tá bom, tá bem, não tá? Né? A gente vai esperar acabar o campeonato pra gente não ganhar, pra gente começar uma Copa do Brasil, pra gente começar uma Sul-Americana, pra gente começar um Brasileiro, pra chegar lá no final a gente tá disputando, faltando 3 pontos pra gente não ser rebaixado, ou a gente já vai ligar o sinal vermelho desde agora? Pô, é legal, é só o primeiro jogo, pô, a gente já tá criticando, não, a gente tá analisando um fato. Tudo que eu falei aí, ó, escuta, né? Depois volta aí o vídeo, se você não lembra, volta e vamos ver. A gente fez a mesma coisa do ano passado, um time morto, né? Saiu o Fábio Santos, a gente tá com o Hugo aí. O Hugo não deu um ataque, pô, primeiro jogo, calma, né? A gente tava no meio campo, Maicon e Moscardo. Hoje, Maicon e o Ranieri, a mesma pegada, mesma pegadinha. Rojas e o Renato Augusto. Hoje era Rojas e o Matheus Araújo. É a mesma coisa, entendeu? Cássio e Fagner ali na lateral.
A única coisa que não mudou foi o Veríssimo que saiu e chegou esse Félix Torres aí. Né, o Félix Torres hoje eu achei que ele jogou bem, né, fez uma estreia legal, o cara joga legal, sabe se posicionar, né, parece que foi uma contratação boa. E a gente vai ter que viver igual no passado, esse ano a gente não vai ter o Gil, né, para dar uma salvada na gente lá, fazer uns gols de cabeça, o Corinthians achar uma bola lá no último minuto e meter um gol de cabeça, né, então a gente, infelizmente, a gente vai ter que ficar fazendo essas coisas aí. Não sei se esse tal de Garro aí, eu nunca vi ele jogar, né, não sei se ele vai ser o diferencial, se ele vai conseguir fazer essa bola chegar, eu acho que não é, que ele é mais um cara de ponta, né, de carregar a bola, chutar, 1, 2, sei lá, né, pelos joguinhos que eu via ele fazendo no treino. Não é aquele cara que vai pegar a bola, vai levantar a cabeça e vai jogar, vai chamar o jogo, vai cadenciar o jogo, vai acelerar o jogo. E eu tô sempre falando, a gente precisa de um cara assim, né? A gente precisa de um cara assim, todo mundo tá olhando e tá vendo o que a gente precisa. Então, infelizmente, tudo tá acontecendo, se caminhando a mesma coisa do ano passado. Pô, Danilo, calma, é só o primeiro jogo. Falando isso de novo. Mas ano passado a gente não brigou lá, quando era o Fernando Lázaro, aí a gente saiu. Aí esperou a gente perder o Paulistão pro Ituano, pra depois de uns jogos ainda, a gente contratar outro. O ano passado, vocês lembram, né? Foram 5 técnicos aí, e a gente aí deu no que deu, né? A gente apanhando aí, a gente secando, perdendo vários pontos em casa, nós tomamos de 5, né? Nós tomamos 5 gols do Bahia dentro da nossa casa, com a arena chapada, né? Então são coisas que a gente tem que ver. Comentem aí o que vocês acham, se eu tô certo, se eu tô errado, qual é a opinião de vocês. A minha opinião é essa, eu acho que o Coringão precisa contratar, o Coringão precisa acender a luz, os caras estavam treinando, né? Treinam e vocês veem que não evolui nada. O Corinthians não tem condicionamento físico nenhum, não é possível, mano. O cara estuda 4 anos, né? Uma faculdade de educação física são 4 anos. Para o cara chegar lá e se especializar. Não é possível que o Corinthians não consiga achar um preparador físico digno, né? Que é um cara que vai conseguir colocar os caras para jogarem uns 90 minutos. Tá difícil desde o ano passado isso daí. Beleza? Então o vídeo nosso de hoje é esse daí. Não sei se eu me alonguei agora, né? Vou passar lá pro meu irmão para ver se ele edita pra gente falar, mas eu tava com vontade, né? Eu tava ansioso pra caramba pra gente falar e fazer esse vídeo pra gente poder estar conversando, a gente tá falando, né? Queria agradecer o pessoal lá do TikTok, do Kawaii, do Instagram. Pô, o Instagram nosso já tá quase 9 mil seguidores lá, mó da hora, né? O nosso TikTok tem quase 3, o Kawaii tem quase 2, né? Aqui a gente conseguiu bater os 1000, a gente tá aí, tá bem pra caramba, mó legal. Então queria agradecer todo mundo que tá sempre aí, sempre mandando mensagem pra gente. Muito legal isso daí. Vamos ver se no próximo jogo agora a gente já consegue estar indo, né, se conciliar a nossa escala de serviço aí pra gente poder estar vendo o Coringão e estar empurrando o Coringão lá no nosso estádio, né? Então comenta aí o que vocês acham, se tá legal, se tal. Eu particularmente não gostei do Coringão, né? Não achei que a gente teve a postura, foram importantes os 3 pontos, né? 3 pontos importantíssimos pra gente, né? Pra gente já começar o campeonato com o pé direito e para poder dar uma moral, ver se a gente faz alguma coisa, né? Mas infelizmente a gente vai sempre precisar desse cara aí, ó, que é o cara que vai pensar o jogo, né? A gente precisa de um cara para pensar o jogo. Beleza? Beijão, um abração para todo mundo aí, curtam, comentem, compartilhem com todo mundo aí. Tamo junto, galera. Vai, Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.